pela plataforma do TIC, do Insta. Estamos ao vivo. Bendito seja o nome do Senhor e que Deus possa nos abençoar nesse dia. Pessoal que foi entrando aí, Deus abençoe, mais um dia de bênção, mais um dia de paz. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o profeta Neural. Ontem não tivemos live porque eu fiz uma live conjunta. Também vou começar a divulgar isso aí de live conjunta. Peraí, gente. Aí, só tô colocando aqui o carregador porque esses celulares é uma benção. Você que foi entrando aí, já vai disparando, já vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Deixa eu só ajeitar aqui. Aí. Pronto, deixa eu... Pronto. Tudo certo. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos ao vivo pelas plataformas. Então, o que eu peço para vocês? Compartilhem, queridos, tá? A partir da semana que vem, começaremos a falar sobre alimentação. A escola Tezuná vai ser divisor de águas, essa escola, hein? Essa escola vai trazer muitos discernimentos para o pessoal aí. Vai ser muito importante, tá bom? Então, você que tiver interesse aí, você precisa se movimentar e se posicionar, tá bom? Glórias a Deus. O pessoal está entrando, já vai disparando, já vai compartilhando. Vou disparar aqui também. Estou assistindo da Flórida, a Patrícia. Deus abençoe. Nossa, Patrícia, como a gente conhece gente da Flórida, é incrível, viu? Nossos amigos americanos, pastores, é tudo da Flórida. Fort Myers, Estados Unidos. Oh, meu Deus, que é isso? Fort Myers, saiu aqui. Olha aí, Liette. Digita aí, você que é de outro estado, outro país, da onde que você é, digita aí, você que é a primeira vez. Pessoal, já vamos disparar e vamos compartilhar. A Masterclass de hoje promete, hein? Não é uma Masterclass qualquer, é divisora de águas. Logo, logo estaremos aí, hein, Patrícia? Nos ajude em oração, orando pelo mover do Espírito. Já era para termos ido um ano passado em novembro. Novembro? Outubro, né? Não, era novembro que era para ter ido. Glórias a Deus. Pessoal que está entrando, por que não está aparecendo aqui mensagem do Will? Não está ativado. Vamos lá, pessoal. O pessoal está entrando. Já vai compartilhando aí, já vai disparando. Estamos ao vivo a primeira vez, ó. Miriam Seabra, Adriana Assis, Evaldo. Já vai compartilhando aí a nossa live, vai disparando nas redes sociais. Pessoal que está entrando aí, tá certo, Moisés? Está no público? Tá sim, o pessoal está entrando aí. Já vamos lá, pessoal. Dispara aí nas redes sociais. Estamos ao vivo pelas plataformas. O pessoal demorou hoje, né? Que estranho. Olha aí, profeta Fabiana, que benção, hein? Profetiza Fabiana, Deus abençoe, seja bem-vinda. Fofuxa, Jaque, que bênção, Jaque. Jaque, depois e o negócio do site lá, hein, Jaque? Me fala aí. Glórias a Deus. Pessoal que está entrando aí, já vai disparando. Estamos ao vivo. Lembrando vocês que dia 8 de novembro, olha aí a Aline Previtali chegando. Dia 8 de novembro, teremos um seminário aqui extraordinário em Guarulhos, seminário extraordinário sobre cura interior. É presencial, é gratuito o seminário, tá? Presencial e gratuito. Tá, é verdade. Presencial, gratuito, vai ser tremendo, hein? Seminário presencial e gratuito em Guarulhos vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Então você que tiver interesse, tá? De estar com a gente aqui, vai ser em Guarulhos, tem que fazer inscrição. Aí você vai ter que falar com a Andressa, coloca também no Will, já lá pra mim. Vai ter que falar com a Andressa, mais tarde eu tô aí na igreja, tá bom. Mais tarde. Você que tá entrando aí, tem que fazer inscrição, já tem bastante inscritos. Mas não perca, porque daqui a pouco já acabam as inscrições. Aí não adianta, né? Choramingar. 100% gratuito. Você pode estar aqui com a gente, nós vamos estar orando, ministrando. Eita, Glória, nós aqui vamos. Olha aí, ó, profeta Fabiana. Vai ser benção. Dia 8, tem que fazer inscrição. Fala aí no suporte. DDD 11 910 72 0225. Você vai falar com a Andressa.
faça a sua inscrição, vai ser um divisor de águas, vai ser algo tremendo. O último seminário que nós fizemos, queridos, foi um derramar do Espírito, um mover do Espírito. Foi tremendo, tá? O pessoal tá entrando aí, meu Deus, deixa eu colocar aqui o meu fundo musical que eu gosto. Bendito seja o nome. Bendito seja o nome do Senhor. O TikTok? Ah, peraí. Aí. Pronto. Pessoal que tá entrando aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Dispara aí. Eita glória, hein? Estamos ao vivo, Moisés. Ao vivo, pela plataforma respectiva. Fico muito feliz. E ó, semana que vem, dia 4, era dia 3, mas era dia 4. Dia 4 de novembro, tá? Pastor, eu estava na live de ontem com o Paulo Monteiro. Que bênção, irmã Sara. Que bênção, de coração, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Dia 4 de novembro, nós teremos, queridos, olha só o que a gente vai ter dia 4 de novembro. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Nós vamos ter aí o início da Escola Tezuná gratuita no online. Todo mês eu vou fazer uma escola gratuita para vocês. Então, agora vai ser a de alimentação. Aí, em dezembro, vai ser a de finanças sobrenatural. E aí eu vou te ensinar sobre finanças. Eu não quero nem saber, eu vou abrir a minha boca sobre finanças. Porque também é assim, o pessoal que aprendeu eu vou ensinar. Só que também assim, é uma escola que não vai ficar muito tempo online, tá? A gente deixa, o pessoal assiste. Agora eu tenho que achar onde que tá esse negócio, hein? Deixa eu pegar aqui com a Rê. E vai ser temáticas tremendas. Deixa eu passar as temáticas para vocês, aproveitar, divulgar, porque vai ser divisor de águas. Agora, o que eu peço, gente? A gente faz tudo gratuito, esses negócios. Claro, eu tenho escolas pagas. Inclusive, eu peço, entra nas nossas escolas pagas. Tem escola profética, tem escola de libertação, de sonhos. Mas tenho 2 escolas de libertação. Só que o que eu peço para vocês? Dispara, divulga, compartilha. Tem muitas pessoas que precisam de ouvir. Quem tem sido abençoado pelos conteúdos que temos ensinado? Digita aí. Você que tem sido abençoado pelos conteúdos. Olha aí que bênção, hein? Já vai disparando. Alex Menezes. O Alex tá em todas, né? Alex é da casa. Gildete. Sara. Marilda. Olha aí, ó. Maria do Carmo. Eliette, Santo Estevão, você estava no seminário, hein? Aleluia, filha. Seminário foi tremendo evento, hein? Tíssimo. Quem tem sido abençoado com as lives? E olha, eu gosto, Mateus está falando aí, ó. Eu tenho muito, meu caderno. Queridos, o nosso ano que vem promete, por quê? Porque eu vou fazer agora de alimentação a Escola Tezuná, depois vai entrar a Escola Kessef, que é Finanças Sobrenaturais, depois vai entrar a Escola Milhamá, que é sobre autoridade sobre espíritos imundos, batalha espiritual. Essa vai ser 2 meses de escola. Eu vou fazer uma escola de 44 aulas para vocês ao vivo todos os dias, de segunda a sexta. Segunda pelo Zidcast, então eu aproveito e ensino lá no nosso podcast. Terça, quarta, quinta e sexta, aqui com vocês. Agora, o que eu peço? Dispara, compartilha. Tem gente que precisa ouvir esses negócios. Porque vai ser abençoado. Queridos, eu poderia muito bem gravar fechado, privadamente, e só vender esses conteúdos. Eu posso fazer isso. E Deus me autorizaria, tá? Porque ele já tinha falado isso pra mim. Mas o Senhor, todo dia eu faço uma oferta para vocês. Eu abençoo vocês com esses conteúdos. E abençoo mesmo. Então, o ano que vem, queridos, olha só para vocês entenderem o que eu tô falando, que às vezes eu falo e pode falar assim, pô, o pastor tá conversa furada. Não, eu já tenho feito isso todos os meses, mas eu fiz aqui escola. Em janeiro vai entrar a escola Rehut, que é Autoridade sobre os Espíritos Imundos. Em fevereiro, escola Milhamá, Batalha Espiritual. Em março, escola Naar, Restauração de Crianças. Em abril, escola Malar, Ativando Anjos. Olha só, cada escola aqui 22 aulas, tá? Maio, escola Refuá.
ativando a cura divina. Em junho, Escola Refuá, cura interior. Em julho, Escola Dalet, portais dimensionais. Em agosto, Escola Min, batalha espiritual na sexualidade. Em setembro, Escola Gatica, ativando o seu DNA. Ontem eu falei de DNA, né? Em uma live. Outubro, Escola Tisson, jejum dimensional. Novembro, Escola Shemen, ativando a unção. Dezembro, Escola Rani, ativando o mundo espiritual. Aí, o que eu quero fazer o ano que vem? Isso é tudo às 13 horas da tarde. Aí, em fevereiro, a cada 2 meses, eu vou lançar uma escola à noite, a partir das 22 horas. Aí vai entrar em fevereiro, Escola Shemitah, Libertação Prevalecente. Aí em abril, Escola Halom, Sonhos Dimensionais. Em junho, Escola Nevoá, Vida Profética. Agosto, Escola Beit Kol, Ativando a Voz do Senhor. Outubro, Escola Iakar, o Poder Profético de Pedras e Metais Preciosos. Em dezembro, Escola Rofá, Estética Profética, o Cuidado da Mulher. E aí vai ser à noite essas escolas, mesmo padrão. Eu vou ensinar, já que é para ensinar, vamos ensinar com vontade. Deus tem pressa, queridos, do povo aprender. Deus tem pressa. Agora, o que eu peço? Dispara, compartilha. Tem pessoas que precisam aprender as coisas. Entende? Tem pessoas que precisam aprender. E é tremendo, por quê? Porque são assuntos assim que eu quero liberar sobre a vida de vocês. Fora isso, olha só, o ano que vem, eu vou entrar... O ano que vem não, a partir de novembro agora eu vou entrar com o canal. Eu não posso nem falar mais o termo. Você acredita que eu estava vendo aqui com uma prima nossa, ela trabalha na área, Apocalipse mesmo, eles estão barrando. Eu vou ter que mudar até o nome lá do canal, mas beleza. Mas eu vou falar sobre Apocalipse revelado. Vamos tratar desses assuntos. Meu Deus, vai ser escolas também, 22 aulas mensais, que eu vou falar. Isso de manhã, 9 horas. Depois, 13 horas aqui com a gente, aqui. E depois à noite, a cada 2 meses do ano que vem. Então assim, eu vou disparar, irmã Sueli. O ano que vem, eu já fiz isso no passado, a nível presencial, queridos. Eu dava aula, seminários, todo final de semana. Então, todo sábado eu estava dando seminário em algum local. Então, por mês, eu dava de 3 a 4 seminários. Faz a conta. Quanto que dá aí? 3 vezes 12. Na média, de 30 a 40 seminários no ano, presencial. Presencial. Entende? Agora, o que eu preciso? Eu preciso que você compartilhe. Você que está aqui no YouTube, se inscreva. Você que não nos segue no Tik, no Insta, passe a seguir. Você que ainda não é membro do nosso canal, que seja aqueles que também sentirem de patrocinar esse trabalho, porque é gratuito, mas eu preciso também de recursos. Olha só, eu tenho aqui hoje meu filho que trabalha, a minha prima que trabalha com a gente, só são 2, tá? Vai entrar mais uma moça, 3 pessoas. Eu tenho a Regiane, que ela que é a mentora, e mais uma agora que vai entrar, que é mais uma prima nossa, que também vai ajudar. Quer dizer, são 5 pessoas para mim poder desenvolver isso com vocês. Para mim poder... Tudo tem um custo. Agora, eu fico pedindo as coisas? Não. Eu peço quem puder patrocinar, ajudar, é só entrar em contato com a Andresa. É voluntário. Mas a gente precisa para desenvolver. E o custo é alto, não parece, mas é alto. Esse negócio de internet não é brincadeira, não. Não é brincadeira, mas é bênção demais. E Deus tem nos dado condições, Deus tem aberto portas. Agora, aqueles que sentirem de ajudar, patrocinar, pastor, eu quero ser o patrocinador do mês, da semana, do ano, fazer igual o Salomão, né? Era patrocinadores. Ó, o profeta Márcio tá aqui, ele trabalha nas redes sociais também. É custoso, queridos. E esse negócio de banner, corte, vinheta, isso porque eu não faço ainda como eu tenho que fazer, por causa que eu preciso ter mais recursos. Igual eu tô aqui no estúdio, né? Ó, tive que comprar uma outra câmera, já foi um custo. Vou ter que comprar uma outra, já é um outro custo. A gente está investindo, tudo isso é um valor para melhorar a qualidade, som, gravação, tudo isso, porque é necessário. É necessário. Eu sou muito chato nesse negócio, eu gosto de fazer as coisas com excelência. Eu gosto, eu falo pra Deus, eu quero fazer as coisas com excelência. O mundo faz. Você vai aí, eu não vou, né? Mas o pessoal que já foi do mundo, eu nunca fui do mundo assim, no sentido de shows, nunca fui nesses negócios. Mas o pessoal que vai em show aí é coisa de primeira, qualidade, som de primeira. E eu também, eu falo, Deus, eu quero fazer as coisas de primeira, o meu melhor, eu quero entregar o meu melhor pra vocês.
Amém? Então compartilha, dispara aí. Vamos lá, pessoal. Vai dando like, vai dando tec-tec, vai disparando aí. Cadê o pessoal aí? Deixa a peteca cair não, meu irmão. Olha aí, ó. Então tem muito estudo, tem muito conteúdo. E o ano que vem promete, vou fazer muita coisa legal. O Senhor me deu discernimentos, tá? O Senhor me deu algumas estratégias e que tem sido benção. Pastor, como faço para ser um ativador? O que é isso, um ativador? Patrocinador? Patrocinador, Myron? Se for para ser patrocinador, tem que entrar em contato. Aqueles que sentirem de ser um patrocinador, não importa o valor, importa nos ajudar de alguma forma. A gente precisa de gente para ajudar de vários aspectos. Inclusive, o ano que vem eu vou levantar, já vou levantar isso aí, né? Ministério de intercessão online por nós, porque também assim, vocês não têm ideia da guerra que vem. O pessoal fica doido com a gente, porque a gente acaba ensinando muita coisa. Então o mundo espiritual, ele se levanta. Então, eu preciso de ministério de intercessão online. Quem quiser, a gente vai estar montando. Estamos fazendo aí tem um grupo, ó o Cezinha, fofuchão. Tá entrando. Nós temos ministério de intercessão online. Nós também vamos... a gente precisa de pessoas que nos ajudem na divulgação. Pastor, eu quero ajudar na divulgação, tá? É muito importante, divulgação online, queridos, ajuda. Tem um grupinho de pessoas aí, comecei as lives aí, começa a disparar nos grupos, Facebook, Instagram, disparar com o pessoal, a gente precisa disso. Patrocinadores mesmo, pessoas que ofertem mesmo, isso ajuda demais, até por causa do que a gente está fazendo. Então tem muita coisa, e eu quero ajudar também. Porque, ó, eu já tive muitas dificuldades no passado e eu parei várias vezes por causa disso. Eu falei assim, Senhor, o Senhor quer que eu faça? Eu faço, mas olha, o povo não ajuda. Eu não tenho condições, eu não tinha recursos. E era muito difícil mesmo, o Senhor sabe disso. E hoje tem gente aí que pode fazer, pode ajudar. E não é pra mim, queridos, é pra obra de Deus. Claro que tem coisas que o pessoal tem nos ajudado e demais, né? E tem sido bênção. Vamos lá, vamos orar, vamos começar orando. Espírito Santo, eu quero apresentar o dia de hoje, eu quero apresentar esse momento, esse ambiente, eu quero apresentar para essa live, porque eu vou fazer, Senhor, aqui um mover profético neural, lavasseme diurki mikido kamandarai. Espírito Santo, eu quero apresentar diante do mundo espiritual, olha aí, ó, quem está entrando aí, Pastor Palonteiro. Espírito Santo, eu quero me colocar, me portar diante da tua presença. Eu quero me humilhar diante do teu altar. Eu quero me posicionar na tua presença. Porque hoje eu vou falar de um assunto extraordinário. Eu vou falar do profeta neural. Pai, é o profeta da mente, não é o que mente, mas é mente, é o profeta dos pensamentos, é o profeta, Senhor, da capacidade neural. E eu quero te pedir no dia de hoje, que o Senhor libere uma unção, que o Senhor libere anjos ministeriais. Eu acredito, Espírito Santo, que o Senhor comece liberando anjos necessários. Pai, nós precisamos de ativação do Espírito agora. Você que está nessa Masterclass, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Peça para o Senhor se manifestar, liberar anjos necessários agora. Espírito de Deus, que enquanto eu estiver ministrando, uma unção seja liberada. A glória do Senhor seja manifestada. Que enquanto eu estiver ministrando agora, haja uma liberação profética agora. Espírito Santo, eu acredito em milagres, eu acredito em sinais, prodígios, maravilhas. Eu acredito na glória do Senhor. Eu acredito na unção do teu Espírito. Vai trabalhando, vai movimentando agora. Eu acredito na palavra da revelação, na palavra da verdade, na palavra do discernimento agora. Espírito Santo, quebra. Vai movimentando, Senhor, agora as águas espirituais, o fluir das águas vivas, o fluir do Espírito Santo agora.
nos dá o discernimento de espíritos agora, que enquanto eu estiver ministrando, o Senhor possa estar curando, libertando, restaurando, ativando. Arabacadarabachai. Meu Deus, me ajuda com a minha garganta, porque vai ser tremendo. Eu creio, Senhor. Eu creio. Aramaiki aravaserebequederebequederebadarabatai. Eita, Jesus, já começou. Labarabacadarabaxarabadarabatai. Eu acredito nessa ativação, eu acredito nesse mover, eu acredito nesse trabalhar, eu acredito nesse potencial do Espírito de Deus. Aramanti ki alavasemi de kidokamandaraya. Espírito de Deus, agora, eu acredito nesses mistérios. Eu acredito, Senhor, nesse toque soberano da tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Filipenses 4:8. Pessoal, vai dando um like aí, vai compartilhando, vai disparando. Vamos chegar a mais de 300 pessoas no dia de hoje, no Will, mais de 100 pessoas no Insta, mais de 100 pessoas no Tik. Vai dando tec-tec, vai se inscrevendo aí, seguindo. Vamos compartilhando aí, dispara. É a Angelita? Aqui não tô... olha, esse óculos aqui tá uma bênção. É a Angelita, membro da igreja. Já tô com choque aqui, Cezinha. Já tô ficando eletrificado, aleluia. Xarabacadarabadai. Vamos lá, pessoal. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Nisto pensai. Isso aqui é tremendo, hein? Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Olha o que diz também, tá? 1 Coríntios 2:11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Interessante, hein? Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, olha o que diz agora, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu acho esse texto um dos textos mais extraordinários que tem, tá? É um dos textos mais poderosos que tem, na realidade. Quando a gente fala de profeta neural, nós estamos falando do profeta da mente. Não é nem questão de transtornos mentais, também vou falar um pouquinho sobre isso, mas é o profeta, aleluia, aleluia, é o profeta que ele está ligado aos pensamentos. Pastor, existe o profeta dos pensamentos? Existe. Tá? A Bíblia vai falar disso o tempo todo. É aquele profeta ligado aos pensamentos. É o profeta neural. Ele está ligado ao seu córtex. O que mais impulsiona ele é o córtex cerebral. É o sistema neural, cognitivo, mental. Ele está ligado ao profeta cognitivo, ao profeta mental, ao profeta neural. Ligado ao seu sistema córtex cerebral. Pastor, como isso é possível? É possível porque esse profeta, ele é diferente dos outros. A mente do profeta neural, ela é diferente de outras mentes. É uma mente diferente. E eu vou falar algo para você. O pessoal até brinca, né? Às vezes, pastor, preciso estudar a sua mente. Mas eu vou falar algo para você. O profeta neural, se fizer um estudo com a sua massa cefálica, com o seu cérebro, com certeza, você pode ter certeza disso, a sua mente é diferente. É diferente. E é diferente mesmo, tá? Então o profeta, a mente, a capacidade cerebral, cognitiva, mental, neural dele é diferente dos outros. Eu falo que a mente dele é expandida, vou te explicar depois sobre isso. E isso é extraordinário. O profeta neural, ele é tão extraordinário que
ele recebe revelação nos pensamentos constantemente. Por exemplo, vamos falar algumas coisas aqui, eu quero que vocês interajam, quando vocês estão compartilhando aí, mandando like. Quem aqui já ouviu a voz de Deus na mente? Na mente. Quem aqui já ouviu a voz de Deus na mente? Na mente. Já ouviram a voz de Deus na mente? Quem aqui já ouviu a voz de Deus na mente? Você fala assim, pastor, olha, eu ouvi a voz do Senhor na minha mente. Ele falou comigo assim de uma maneira sobrenatural. Já ouviu? É tremendo, né? Olha só, já é um sinal do profeta neural. Porque o profeta neural, ele escuta muito a voz do Senhor na mente. E é uma coisa extraordinária, tá? Não é uma coisa qualquer, é uma coisa assim, sobrenatural mesmo. É o profeta neural. Olha o tanto de pessoas aqui que já ouviram a voz do Senhor na mente. Na mente, nos pensamentos. O profeta neural, queridos, ele tem isso, tá? Ele recebe revelação nos pensamentos constantemente. É o tempo todo. Eu não sei como que Deus fala com o Cezinha. Cezinha tá aqui, é um profeta do Senhor também. Mas, por exemplo, comigo, eu não escuto a voz audível. Nossa, porque tem gente que faz até assim, né? Ó, aquela coisa de pregador, de profeta, muitas vezes até sensacionalista. Deus está falando comigo agora. Isso. Mas Deus não está falando aqui com ele. Deus está falando, ó, aqui, na mente. Agora, tem gente que realmente Deus fala na mente, Deus fala nos ouvidos, é a voz audível, isso é genuíno também, tá? A maioria aqui, de repente, já ouviu a voz audível do Senhor. Quem aqui, por exemplo, já ouviu a voz audível do Espírito Santo? Digita aí, eu já ouvi a voz audível. Isso, é como se fosse a nossa própria voz. Perfeito, Sara. A voz do Senhor nos pensamentos é como se fosse a nossa própria voz e detalhe, é parecida com a voz da consciência. Sabe aquela coisa que fica falando assim, não faz isso, olha o que você está fazendo, presta atenção, ó, você magoou tal pessoa, olha o jeito que você agiu com teu pai, olha a maneira que você agiu com teu filho, ó, você tratou o seu filho de uma maneira errada, vai lá, pede perdão, se retrata com teu filho, vai lá na igreja falar com teu pastor agora, só que as pessoas que não são treinadas para ser um profeta neural acham que aquilo é coisa da mente e não é coisa da mente. Na realidade é o próprio Espírito de Deus falando com você nos seus pensamentos, no seu córtex cerebral, a nível neural, a nível de pensamentos. Isso aqui é extraordinário, tá? Aqui é algo muito poderoso. Olha aí. Entende isso? Então a mente do profeta neural é diferente. A irmã está falando, mas como discernir essa voz? Meu Deus, Deus fala para você, perdoa fulano, precisa discernir? Como que eu discerno? Através da informação da palavra. Então se essa voz na mente chegar e falar para você, acaba com a tua vida, tira a tua própria vida. Queridos, isso é a voz de Deus? Não é. É a voz do inimigo. Então você, como que você sabe? Porque os suicidas não herdarão o reino dos céus. Então você tem que ter base de informação da palavra. A voz do Espírito Santo nos pensamentos devem estar em coerência com o que está escrito na palavra de Deus. Tem que estar em coerência. Entende isso? Ah, eu estou escutando uma voz aqui na minha mente falando assim para me separar da minha esposa, tá uma carcassinha e ficar com a chiquinha boing boing. Ah, com todo respeito, queridos. Isso não é voz de Deus, isso aí é demônio falando na tua vida. Isso é entidade, isso aí é espíritos imundos falando com você. A voz do Espírito Santo na tua mente, nos teus pensamentos, vai falar algo em coerência com a palavra. Deus não é contra a sua palavra. Porque tem gente aí que eu não entendo isso. Uma vez uma irmã, contar uns casos aqui para vocês. Eu tô bebendo uma aguinha. Uma vez uma irmã, né? Ela chega e fala assim, pastor, você não sabe o que aconteceu. E uma amiga minha que é profetisa disse assim que eu tinha que casar com o Chiquinho.
Ai, eu vou casar com o Chiquinho, que eu vou casar. Aí, essa daí... Aí a profetisa, amiga dela, a profetisa amiga, não, mas olha só, pastor, ela falou que eu vou casar com o Chiquinho, que eu vou casar, só que aí o Chiquinho casou com outra. O Chiquinho, nem sabia de nada, também foi e casou com outra. Aí ela, para não ficar por baixo, a irmã foi falar, a amiga, né? Mas você não falou que Deus falou que eu ia casar com o Chiquinho? E agora o Chiquinho casou com a outra? Aí a profetisa, não é verdade? Chiquinho casou com a outra, mas Deus vai descer à sepultura para você ficar com ele, casar e cumprir-se a palavra que foi falada. Só se for a palavra do inferno. Porque isso não foi palavra de Deus. Com todo o respeito. Isso é invencionice, queridos. Entende? Cuidado com as profetadas. O senhor está mandando dizer com pessoas aqui. Cuidado com as profetadas que você recebe. Porque é gente que muitas vezes inventa um monte de coisa. Tá cheio de gente inventando profecias por aí. Ah, eu tô vendo uma joaninha. Tá, irmão, o que tem a ver a joaninha? Ah, eu tô vendo... Queridos, olha só, estão superficializando a revelação do Espírito Santo. A revelação, o dom da revelação do Espírito Santo é algo muito profundo. O profeta neural, ele é tão alto nível que ele recebe revelação nos pensamentos constantemente. Por quê? Porque a sua onda cerebral tá ligado a isso. E ó, tem significados. Qualquer dia eu vou fazer uma live sobre isso, desvendando o profeta neural nas ondas cerebrais, tá? O profeta das ondas cerebrais, porque a beta, a alfa são ondas cerebrais, são frequências, e que esse profeta, ele consegue acessar o mundo espiritual através da frequência de ondas cerebrais, porque ele entende de mundo espiritual, está dentro dele. Então o profeta neural, ele consegue, olha aí, ó, ele consegue ouvir a voz do Senhor nos pensamentos. Então Deus pode falar algo comigo aqui. Quantas vezes eu estou orando pelas pessoas e o Senhor começa a falar comigo, audível, pastor? Não. Porque no início eu tinha uma dificuldade. Inclusive eu tenho um livro que eu falo, por isso que eu fiz esse livro. Aprendendo a ouvir a voz do Senhor para iniciantes. É um livro que eu tenho. Depois você pode até adquirir. Que eu ensino isso. Por quê? Porque no início eu me martirizava. Eu ficava assim, Deus, o Senhor não fala comigo porque eu não sabia, eu achava que Deus falava com a gente só com a voz audível. Servo, sou eu que cheguei aqui, aleluia. Né? Conhece a voz? Meu Deus, estou... Minha serva, levanta e anda, a voz audível. Deus fala, fala. Deus fala, mas o Senhor vai falar de outras maneiras que muitas vezes são mais rotineiras e que você vai entender o que Deus está falando perfeitamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Quem aqui conhece a voz do teu pai ou da sua mãe se falar? Quem aqui conhece a voz da sua esposa ou do seu filho? Por que você conhece? Por que você conhece essa voz? Vou repetir, quem aqui, se o teu pai falar agora com você, a tua mãe, o teu pastor, alguém que você conhece, falar com você, você reconhece essa voz? Quem sabe me dizer o porquê? Vamos lá, gente, interage aí, compartilha aí, dá like, vamos chegar a mais de 300 pessoas nessa Masterclass de hoje, porque o texto aqui, a Masterclass de hoje é importante, tá? Convivência, legal, interessante, gostei do termo. Convivência, acontece muito comigo, pastor, fico me martirizando por não discernir a voz. Olha só, irmã Patrícia, e é simples. Intimidade, legal. Relacionamento, interessante, verdade. Intimidade, verdade o que vocês estão dizendo. Intimidade, tudo isso é verdade. Intimidade com o tempo, verdade. Hábito de falar, mas tudo isso não tem nada a ver com o que eu... Com a questão do profeta neural ouvir a voz de Deus. Por que você consegue discernir a voz do teu pai, da tua mãe, do teu irmão? Por que você consegue discernir a voz do teu pastor? Frequência. Frequência específica. Perceba isso.
A voz do teu pai é um tipo de frequência que muitas vezes ninguém tem, só ele. Quando ele fala, você sabe, porque a frequência daquela voz dentro de você é perceptível e discernida. Você consegue discernir por causa da frequência da voz. A frequência da voz, ela tem trejeitos vocais, ela tem sotaque, não é isso? Frequência expressiva, o jeito de falar mais alto, falar mais baixo, frequência, o trejeito da voz, né? Tem gente que é igual os jovens, né? Hoje em dia tem as manias, frequência da voz. Por isso, queridos, o profeta neural, ele acessa a frequência da voz pelas ondas cerebrais no seu pensamento. Ele sabe a frequência da voz e ele sintoniza isso. Isso aqui é tremendo. E isso é o próprio Espírito Santo. Meu Deus, cadê o Moisés, hein? Ele me ligou, esse ar-condicionado aqui tá frio. É a frequência da voz. Eu sei quando meu pai fala comigo por causa da frequência. É única, é exclusiva. E você sabe, deixa eu até falar algo aqui, tecnologicamente falando, e isso é algo que eu preciso abordar. Você sabe que a IA, a inteligência artificial, ela está clonando isso? A frequência da voz do teu pai, da tua mãe, a sua voz. Você sabia disso? Justamente para enganar as pessoas. Justamente hoje existem aplicativos necromantes que estão clonando a voz da pessoa que faleceu para as pessoas consultarem o aplicativo através daquela IA para falar com o pai, com a mãe que faleceu, mas com a clonagem da voz feita pela IA. Olha onde a gente chegou. Olha o nível que nós estamos. Então o profeta neural, ele recebe revelação dos pensamentos constantemente, mas por quê? Frequência da voz. Eu sei a frequência da voz da minha mãe. Se eu fechar os meus olhos e a minha mãe falar agora comigo, eu sei que é ela. Eu sei que é meu pai, eu sei que é meu irmão. Se os meus filhos chegarem aqui agora, minha esposa, e falarem comigo, eu sei que quem é quem, por causa da frequência, é exclusiva, é única. Tem trejeito, tem sotaque na voz. Eu sei que eles falando. Por isso, quando o Espírito Santo fala com a gente, a voz dele no pensamento, ela é frequencial. Você vai saber que é Deus falando com você. Labadiokamandarasewi. Você que está na nossa escola, essa escola profética, eu estou ensinando vocês sobre isso. E olha só, meu Deus, é forte o que eu vou falar aqui. Eu vejo a mão de Deus descendo na mente de pessoas. E Deus trabalhando no teu sistema neural. Tem pessoas aqui que vão passar a ouvir a voz de Deus a partir dessa Masterclass. O Senhor está reconfigurando a tua mente, o teu sistema córtex cerebral para ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor começou a me ensinar sobre isso, eu tinha dificuldades e aí eu falei com o pastor Antônio, que é um profeta do Senhor, um profeta mesmo, e o Senhor, ele falou comigo coisas tremendas e ele disse assim: filho, na realidade o Senhor me mostrou que ele fala com você. Só que tem uma barreira que impede isso, é como se fosse uma barreira de vidro. E Deus fala com você em português, mas você está entendendo em outra língua, como se fosse um alemão, o chinês. Porque aquela barreira estava me impedindo de ouvir a voz do Senhor. Porque na realidade eu achava que Deus só ia falar comigo, escute isso, que Deus ia falar comigo somente audível. Aí, queridos, não, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. O Senhor começou a falar comigo: filho, eu vou te ensinar a ouvir a minha voz. E tô aprendendo até hoje, tá? Tô aprendendo. No entanto, que o ano que vem nós vamos ter a escola Beit Call, que é a escola da voz, para ensinar você a ouvir a voz do Senhor. Eu quero ensinar pessoas a ouvirem a voz de Deus, porque eu tive muita dificuldade com isso. Na realidade, a minha dificuldade maior não era de ouvir a voz de Deus, era de saber que Deus já estava falando comigo. E eu não sabia, por causa de muitas coisas. Então, o Senhor começou a falar comigo: filho, eu vou te ensinar a ouvir minha voz nos horários proféticos. Meu Deus, aleluia. Isso aqui é tremendo. Ouvindo, olha só, ouvindo a voz do Senhor nos horários proféticos.
tá? Não somente isso. O Senhor começou a falar assim, eu vou te ensinar a ouvir a minha voz no portal das 18 horas, porque é o horário que eu falava com Adão e Eva no Gan Eden. Aleluia, aleluia. O Senhor começou a falar, eu vou te ensinar a ouvir a minha voz, aleluia. E não tem nada de voz da consciência, da subconsciência, nada disso. Espera um pouquinho. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, que senão não dá. Eu tô... Só um momento. Essa voz fala com a gente. O problema é que a gente é lerdo para entender, queridos. Deus fala com a gente, eu sempre falo isso. Tem gente que tá banalizando a voz. Deus não tá falando nada e eles estão falando que Deus tá falando tudo. E tem gente que Deus fala sempre, mas a pessoa é lerda para entender o que Deus tá falando. Essa é a grande verdade. Entende? Você consegue compreender? Deus fala assim, eu vou te ensinar. E é incrível, porque todas as vezes que chegava às 18 horas da tarde, eu sentia uma ativação no meu espírito, até hoje assim. E eu começava a orar e falar em línguas. 18 horas da tarde. E eu perguntava para Deus, por que isso? E o Senhor me disse, sabe por quê? Porque eu estou ensinando você a ouvir a minha voz ao pôr do sol. É um novo dia que está iniciando. Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor ao nascer de um novo dia. O dia não nasce 6 horas da manhã. O dia começa a partir das 18 horas. O Senhor falou para mim, eu vou te ensinar a ouvir a minha voz ao começar de um novo dia. Porque é isso que nós precisamos. É isso que nós necessitamos. É isso. Entende? O Senhor começou a falar, e eu vou fazer. E olha, por exemplo, isso aqui é tremendo, hein? Eu vou ensinar para vocês o ano que vem sobre o código territorial da voz do Senhor. Tem lugares que Deus sempre vai falar, tem lugares que Deus nunca vai falar, e você vai precisar entender e aprender os lugares que Deus fala. Código territorial da voz. Isso é extraordinário. Vou te ensinar. Eu vou te ensinar o ano que vem sobre a voz multissensorial. Multissensorial. É a voz, a visão, sentimentos, eles fundem em você e você escuta, sente tudo de todos ao mesmo tempo. É uma fusão neural. O profeta neural tem isso. Ele tem essa voz multissensorial dentro dele. Incrível isso. O ano que vem eu vou te ensinar sobre os 7 portais da voz divina, meu Deus. Os 7 portais. Vou ensinar você a ouvir a voz do Senhor no seu corpo. Pastor, é possível ouvir a voz do Senhor no corpo o tempo todo. Queridos, Deus fala com a gente o tempo todo. E a gente precisa entender. Esses dias tinha queimado uma lâmpada aqui, algumas lâmpadas aqui no podcast. Uma pessoa falou assim para mim, pastor, olha só, o inimigo está tentando ofuscar o que você está fazendo. E eu entendi aquilo, eu olhei e falei, é verdade, Deus fala. Um dia eu estava em casa, e acho que foi, eu não lembro se foi em casa, algum lugar que eu estava, e eu vi o relógio parado. E na hora eu tive o discernimento. O Senhor falou comigo através daquela situação. O Senhor falou assim, perceba, relógio dentro de casa não pode ficar parado. Tem gente que tem relógio, querido, mas o relógio, ele não anda. Relógio tem que andar na tua vida. Olha como que Deus fala. Eu vou falar o ano que vem sobre o profeta e as ondas cerebrais, a linguagem do cérebro na voz divina. Queridos, vou falar sobre o portal 7, ativando o dia da voz divina. Tem até dia que Deus ativa a voz. Meu Deus, aleluia! Shekinah, o fundamento da voz. Nem vou falar muita coisa, são aí mais de 40 aulas só sobre a voz. O profeta neural, ele está ligado à voz do Senhor. Ele escuta a voz do Senhor nos seus pensamentos. Não somente isso, o profeta neural, ele ouve o pensamento das pessoas. Ouve. Entende? Ele ouve. Pastor, aonde que está isso na Bíblia? Tem até um filme, né? Eu não lembro agora, esqueci um... Oh, meu Deus. Tem um filme que trata sobre isso.
Mas olha só, a Bíblia diz em Salmo 94:11 que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Mas olha o que diz a palavra em Mateus 9:4. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: por que cogitais o mal em vossos corações? Olha o que diz Lucas 5:22. Mas Jesus, ouvindo os pensamentos deles, perguntou: por que estáis a cogitar isso em vossos corações? Jesus, ele ouviu os pensamentos das pessoas. Então, o profeta neural, ele consegue ouvir os pensamentos das pessoas. Isso acontece. Às vezes eu estou em casa. Quantas vezes eu estava ali no sofá, montando um conteúdo, montando material, e o Senhor começava a falar nos meus pensamentos e me mostrar nos pensamentos também, falar comigo nos pensamentos, o que a pessoa estava sentindo e pensando. E aí, eu mandava mensagem: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. A pessoa: meu Deus, pastor, eu estava pensando isso agora mesmo, acabei de pensar. Na realidade, o Espírito Santo sabe. O profeta neural, ele consegue ouvir os pensamentos das pessoas. Ele sabe disso. E isso é algo extraordinário, entende? Isso é tremendo. Por isso que quando a gente fala: gente, compartilha, porque eu quero ensinar essas coisas, mas eu preciso também do apoio de vocês em compartilhamento. Porque, queridos, como eu disse, é toda uma estrutura, tá? Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem toda uma estrutura. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Estrutura, tá? Não vai dar para mostrar para quem tá lá no YouTube, mas o pessoal que tá no Insta aqui, tô mostrando. Temos toda uma estrutura por trás do que a gente faz. Não é simplesmente chegar aqui. Então, o profeta neural, ele está ligado a tudo isso daí. O profeta neural, ele ouve os pensamentos das pessoas, só que ele também recebe muitos ataques mentais. Por que ele recebe? Porque ele é o profeta da mente. Ele é o profeta que está ligado a ondas cerebrais. Ele é o profeta do córtex cerebral. Então, o inimigo quer tocar onde? Na mente dele. Na mente. O profeta neural, ele é atacado na sua mente. E é onde que Deus, ele quer tratar isso. E aí vai entrar outras questões. Por isso, queridos, o profeta neural, ele é alguém assim que Deus levanta poderosamente. É o jeito que Deus mais fala comigo, na mente. Deus fala com cada um de uma maneira diferente. Tem gente aqui que é profeta onírico, Deus fala nos sonhos. Tem gente aqui que é profeta audiente, Deus fala em voz nos ouvidos. Tem gente aqui que é profeta vidente, Deus fala através de visões. Entende isso? Cada um tem um perfil. Tem gente aqui que é profeta, na realidade, somático. Nossa, vou te ensinar isso. O profeta somático é aquele que ouve a voz do Senhor no corpo. Ele é o profeta somático, ele ouve a voz do Senhor na sua fisiologia, no seu corpo, e o corpo fala. Profeta somático é coisa tremenda. O ano que vem vou ensinar essa questão também, do profeta somático. Deus fala no corpo. Às vezes, meu Deus, eu estou sentindo uma dor na minha perna, mas eu não estava assim. Aí o Senhor, quando você já aprendeu isso, você já sabe: tem alguém que está aqui assim. Aí você já, tem alguém que está sentindo a dor. Sou eu. Ore que Deus vai curar aquela pessoa imediatamente. Entende? Então, agora, o profeta neural, ele recebe muitos ataques mentais. Por quê? Porque, vamos colocar assim, a maior ferramenta de trabalho dele é a mente. É onde Deus ativou ele, no seu córtex cerebral, no seu sistema cognitivo, na sua mente. Então, ele, na realidade, atacado muito na mente. E é atacado mesmo. Por isso, vou falar algo aqui, tá? O profeta neural, ele pode estar ligado a muitos transtornos mentais, principalmente, queridos. O profeta neural pode estar ligado ao pessoal, às pessoas que têm loucura. Você fala assim: pastor, mas por quê? Transtornos mentais ou as pessoas que têm loucura. Por quê? O que é o louco? Alguém já foi num hospital de loucos? Eu já estive para fazer uma visita em um hospício, tá? Eu já visitei pessoas que tinham acabado de sair de um hospício. Uma irmã, o profeta neural, ele pode ter muitos ataques mentais, tá? A nível demoníacos, mas muitas vezes ele está conectado
ao mundo espiritual pela sua mente. E aí pega uma coisa. Que aí não é ele é atacado mentalmente? Pode ser. Mas a questão é que o mundo espiritual, para o profeta neural, é aberto na sua mente. Ele consegue ver, ele consegue ouvir o mundo espiritual através da mente dele, queridos. E aí, olha só, isso aqui é interessante. Por que é interessante? Porque a pessoa que tem loucura... Todo profeta neural, ele vai ser atacado na mente. Mas não somente isso. É porque o louco... Qual que é o problema do louco? É que ele, na realidade, muitas vezes não tem um problema. Ele tem um dom. Ele carrega um dom e por não saber, não ter alguém ali para ensiná-lo, ele acaba... perdendo aquilo. E aí entra, assim, o espírito da loucura. Mas, por exemplo, todo louco, ele tem 3 características do profeta. Vou te ensinar. Digita aí. Profeta. Digita aí. Profeta. Todo louco, toda pessoa que tem problemas de loucura, ela tem 3 características primordiais do profeta neural. O que ela tem, pastor? Ela vê o que ninguém vê. Ela ouve o que ninguém ouve. E ela sente o que ninguém sente. Então, o profeta neural é aberto para o mundo espiritual. Gente, vamos falar a verdade. Pensa o mundo espiritual se abrir agora para você. Não, mas você não está entendendo. Você começar a ouvir vozes, você começar a ver entidades, a ver anjos, a ver espíritos humanos, a ver o mundo espiritual, você começar a sentir isso no teu corpo, uma questão somática, ao mesmo tempo. Qual que é a questão do profeta neural, da loucura? Por que tem gente que entra em estado de loucura? Porque não consegue decodificar o que está vendo, ouvindo ou sentindo. É simples assim. Eu já fui na casa de um moço que a mãe dele falou assim: Ih, pastor, tá ficando pneuzinho. Eu falei, mas por quê? Ah, porque conversa com ele, pastor. Tivemos que interná-lo. Aí eu comecei a conversar com ele. Quando eu comecei a conversar com ele, ele falou assim: pastor, a questão é que eu tô ouvindo, eu vendo o mundo espiritual, eu tô vendo guerra nos céus, eu tô vendo movimentações espirituais. E aí eu falo com eles acham que eu estou louco. Por quê? O profeta neural, ele tem essa abertura para o mundo espiritual. Imagina só a tua mente se abrir para o mundo espiritual agora. Imagina. Assim, ó. Pá, abriu. Meu Deus. A pessoa, queridos, você não tem ideia. É uma coisa assim que começa a trabalhar na vida da pessoa com tamanha intensidade que realmente a pessoa pode entrar em estado de loucura, porque ela nunca ouviu aquilo, nunca viu o que ela está vendo, nunca sentiu o que ela está sentindo. Ela não tem informações nesse mundo do que ela está vendo, ouvindo ou sentindo. Então as pessoas começam a falar que ela está ficando louca, mas na realidade ela tem o dom do Espírito Santo e que ela carrega aquilo. Aí precisa de alguém para ajudar ela a calibrar aquilo no espiritual. Ela precisa fazer o quê? Uma calibração do dom. Entende isso? Ela precisa aprender a calibrar. Trazer, apóstola Gláucia, esse calibre. Entende? Esse calibrar esse ponto de equilíbrio. Quando você começa a ter esse ponto de equilíbrio, aí a pessoa começa a se tornar o que? Sã. Meu Deus, ela é assediada pelos demônios? Continua sendo. Mas agora ela sabe com o que ela está lidando e ela sabe entender e discernir isso. Por isso, queridos, o profeta neural, ele pode estar ligado à questão da loucura. Tem muitas pessoas que estão no hospício, que são profetas neurais, pessoas que carregam dons mentais
mentais. Escuta isso. São pessoas que carregam dons mentais. E vou te falar daqui a pouco quais são eles. Mas ela não consegue decodificar, ela não consegue interpretar, ela não consegue muitas vezes trabalhar com aquilo. Aí obviamente, pastor, tem fator espiritual? Pode ter uma entidade envolvida? Pode. Porque aí o inimigo sabe e aí ele começa a tocar. Mas a pessoa tem um dom. Ela tem um dom. Ela tem um dom espiritual, inclusive um dom mental, que eu vou falar daqui a pouco. Isso aqui é tremendo. Tá? O profeta Neural, ele enfrenta o trono da deusa Selene. Por quê? Porque a mente dele é tão acelerada, complexa, a mente dele é tão expandida, queridos, que essa entidade, esse trono, que é o trono da deusa Selene, muitas vezes, se ele não tiver, o que eu vou falar depois, um escudo espiritual na mente, ele pode sim entrar em estado de loucura. Então todo profeta neural, ele enfrenta o trono da deusa Selene. É o espírito de loucura. Lembra o termo que a Bíblia diz? Lunáticos. Por que lunáticos? Porque vem da deusa Lua, que é Selene. A deusa da Lua, que está ligado aos espíritos de loucura. Então o profeta neural, como o dom dele é um dom mental, vamos colocar assim, ele vai ser atacado muito mentalmente pela deusa Selene. O trono que ele vai enfrentar é o trono da deusa Selene, que está ligado aos espíritos de loucura. Por isso que ele tem que ter algo, na realidade, e ele tem isso muitas vezes, algo no sentido que a gente chama aí de escudo mental, espiritual. Vou falar mais sobre isso. Tá? Então o profeta neural, ele tem um escudo mental pelo Senhor, tem capacete espiritual. Digita aí, capacete. Isso é muito comum no espiritual. Deus liberar um capacete espiritual para o profeta neural. Por quê? Porque ele vai receber muitos dardos inflamados da deusa Selene. Muitos dardos inflamados do maligno. E talvez você não entenda isso, vou te ensinar de mundo espiritual, mas existe um demônio, uma entidade, nem vou ficar citando um demônio, mas entidade espiritual que é lançadora de dardos inflamados pelo maligno. E ataca as pessoas na hora do culto, na hora da oração, na hora do jejum, na hora da leitura da palavra. Ataca justamente para você desistir, retroceder naquilo que você está fazendo diante do Senhor. O profeta neural, ele tem um escudo mental pelo Senhor, um capacete espiritual que protege. Deus protege ele. Mas o desejo desse trono, que é um trono que ele enfrenta, é de deixar ele louco. Por quê? Imagina, a capacidade mental dele é diferente da dos outros. É diferente das outras pessoas. O profeta neural, como eu disse, ele é diferente dos outros, porque ele tem uma habilidade mental, capacidade mental, um potencial mental que os outros não têm. Ele tem essa habilidade. Entende? Só que ele precisa de capacete, porque ele vai ser atacado. E aonde que ele vai ser atacado? É no pé? Não, querido, vai ser atacado na mente. Por isso que o profeta neural... olha só, quem aqui é atacado na mente? Digita aí. É forte o que eu vou falar agora, hein? Meu Deus. Quem aqui é muito atacado na mente? Digita aí, eu sou atacado na mente. Quando você tá... Olha só, gente, vamos chegar a 300 pessoas no YouTube. Vamos lá, compartilha aí. Vamos lá, Zed. O pessoal que tá entrando aí, dispara... Tá? Vamos lá. Quem aqui tem sido atacado na mente? Tem sido atacado na mente? Muito atacado? Pouco atacado? Quem tem sido atacado na mente? Na mente. Você fala assim, nossa, eu tenho sido atacado muito na mente. Tem sido? Olha aí, demais. Sabe por quê? Porque com certeza, claro, todo mundo é atacado na mente, mas tem pessoas que é muito mais. Por quê? Porque muitas vezes o dom que ela carrega está ligado aos dons mentais. Está ligado aqui, ó.
E o inimigo sabe que Deus tem algo na sua vida e que a tua mente vai ser necessária. Entende? Isso, o que eu estou falando é muito real. O inimigo sabe que o que você carrega é algo muito poderoso e que muitas vezes você tem dons mentais, por isso que você, naquilo que você é mais atacado é naquilo que Deus mais vai te levantar e te usar. Então se você é muito atacado na mente, e aí com diversas questões, porque hoje o inimigo quer atacar as pessoas em diversos aspectos na mente, pode ter certeza, porque é uma área em que Deus vai te levantar muito. Muito. Deus vai te levantar muito. E é algo muito poderoso da parte do Senhor, tá? Então o profeta Neural, ele enfrenta esse trono da deusa Selene, ele é atacado muito na mente, mas aí Deus coloca um escudo mental, é um capacete espiritual e que protege ele. Por quê? Porque Deus precisa da mente desse profeta. Deus trabalha hoje. Conhece? Entende? Isso é muito interessante, né? Isso é muito importante. Então o profeta Neural, ele tem essa habilidade do Espírito Santo. Isso aqui é sobrenatural. O profeta Neural, pode perceber, tem gente que o inimigo sempre vai querer te atacar na mente. Por quê? Porque é na tua mente que estão os códigos espirituais da tua vida. Toda pessoa que é atacada muito na mente é porque é na tua mente que o mundo espiritual vai se abrir para você. Claro que tudo está ligado à mente, sim, mas tem pessoas que são muito mais atacadas no seu sistema neural. O profeta Neural, isso aqui é interessante, tá? Ele se conecta com a mente das pessoas. Ai, pastor, que isso? Gente, o profeta Neural, tá? O profeta Neural, ele se conecta com a mente das pessoas. Ele se conecta. E se conecta mesmo. Então eu estou aqui, escute isso. E eu posso, é como se... Você já viu, vou falar uma coisa aqui agora, os caras falam de algo, mas aquilo ali tem uma verdade espiritual. Você já viu o professor Xavier no X-Men, no filme do X-Men? O que ele faz? Ele tem uma capacidade, o quê? Mental, não é isso? Mas ele coloca um capacete e aquele capacete lhe dá a habilidade de se conectar com várias pessoas do mundo inteiro e que são, no filme, mutantes, tá? E se eu falar pra você que isso é possível pelo dom do Espírito Santo? E agora, hein? Pastor, você está me dizendo que é possível pelo dom do Espírito Santo se conectar com a mente das pessoas? Com certeza! Com certeza! Através do dom da Kisharon, do dom do Espírito Santo, eu posso me conectar com a sua mente. Ai, pastor, o que é isso? Queridos, quando alguém, profeta neural, ele se conecta com a mente da pessoa, é porque o Espírito Santo quer aquilo, porque Deus quer mostrar alguma coisa na mente daquela pessoa que precisar de um alinhamento ou de algum tipo de ativação do Espírito de Deus. Isso é muito real. É por isso que quando eu estou orando por alguém, às vezes eu me conecto com as pessoas. Por exemplo, o profeta neural, ele está ligado a uma intercessão que faz isso. Então o intercessor, por exemplo, é muito comum o intercessor se conectar com a mente das pessoas, porque ele está se colocando na brecha pela vida daquela pessoa. Toda pessoa que se conecta com alguém, ela vai muitas vezes apresentar sintomas. Pneumapsicossomatologia. O que é isso? Ela apresenta sintomas espirituais, emocionais, físicos daquela outra pessoa. Por isso que o profeta neural, ele se conecta com a mente das pessoas, porque ele tem uma habilidade pelo Espírito de Deus. Aí você fala assim, pastor, meu Deus do céu, como que pode isso? Sabe por quê? Porque isso é o dom do Espírito Santo. Querido, não coloca Deus numa caixinha de sapato, pelo amor de Deus. Observa, Deus criou os céus e a terra em 7 dias.
Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Deus criou 10 dimensões? Você já parou para pensar que existe multiverso, realidades espirituais, inclusive existe linha do tempo, realidades alternativas? Você já parou para pensar que Deus criou os animais terrestres, campestres, silvestres, aéreos, animais aquáticos? Foi Deus que criou coisas tremendas aqui nessa dimensão que nós habitamos. Você já parou para pensar que existem outras dimensões, que existem sim outros seres que Deus também criou? Mas a tua cabecinha, cacholinha, né? Ai, meu Deus, pastor, eu sou ser humano, Mas e os anjos do Senhor? E os anjos do Senhor? O profeta neural, queridos, ele se conecta com a mente das pessoas. E vou falar mais. Estão preparados para ouvir? Digita aí, eu estou. Está preparado? Porque eu estou falando aqui, o Espírito Santo está me dizendo algumas coisas. Vou falar mais. E não se escandaliza. Mas isso aqui eu vou falar porque eu sei do que eu estou falando. E também se gostar ou não gostar, problema. Tá preparado para ouvir? Tá preparado mesmo? Então compartilha aí. Tem que chegar, olha aí, ó. Estamos quase a 100 pessoas. Ó, o pessoal do Tique, o pessoal do Insta. Vamos lá, gente. Do Will, vamos lá, compartilha aí, dispara aí. Tá preparado para ouvir? O profeta neural, ele se conecta com a mente não só das pessoas humanas. Ele se conecta com a mente de seres angelicais do eterno e com seres angelicais do maligno. Você sabia que no espiritual as entidades falam por telepatia? Você não sabia disso? Que anjos se comunicam também telepaticamente? Ah, pastor, para. Meu Deus, pastor, sangue de Jesus. Querido, se você não buscar, se você não entender o mundo espiritual, você não vai compreender o que eu estou falando. Agora, se você quer ficar nessa vidinha religiosa que você tem, fique. Mas se você quer aprender, fique aberto para o espiritual. O profeta neural é algo tão profundo que ele se conecta com a mente dos seres angelicais do eterno ou do maligno. Os seres angelicais também falam com ele. Não sabia disso? Quantas vezes você não está vendo? Deixa eu pegar aqui. Quantas vezes você não está enxergando, mas o anjo do Senhor vem e começa a falar com você? Ó, a voz do anjo também é uma frequência que entra na frequência da sua onda cerebral. Entende? Queridos, isso é muito real. Quantas vezes você não falou por pensamento com algum ser, com alguma entidade, nos sonhos, ou até muitas vezes, acordado? O profeta neural se conecta com a mente dos anjos caídos, com a mente dos anjos do eterno, com a mente dos espíritos humanos, pessoas, bruxos, feiticeiros, magos, satanistas que saem do corpo em projeção astral, e ele se comunica, ele consegue se conectar, entender até o que aquelas pessoas estão armando, arquitetando, esses seres caídos. Ele consegue se conectar com a mente das entidades espirituais. Por que, pastor, ele consegue se conectar? Porque Deus quer falar alguma coisa para ele, quer mostrar alguma coisa para ele. Deus quer trazer discernimento. Isso é muito real. Isso é sério que eu estou falando. Isso aqui é arma de guerra, inclusive. Isso é um dom espiritual. Entende? Eu conheço alguns profetas neurais. É desse jeito que eles se comportam. O psicológico deles dizem que eles são esquizofrênicos. É verdade. Já tive essa experiência de sair do corpo, mas foi a obra de Deus. Ele me mostrava o que estava atuando dentro da minha casa. E eu falava por pensamento, mas sentia tudo. Olha só. Isso aqui é muito genuíno. Eu conheci um rapaz que tomava remédio controlado. Depois eu expliquei a ele porque ele via as coisas. Entende isso? Então isso aqui, você precisa discernir isso. Então o profeta neural, ele se conecta com a mente de outros seres humanos, angelicais, demoníacos. Posso falar? Posso ou não posso falar? E agora, hein? O que foi, Moisés? Essa cara de coruja. E se eu falar para você que o profeta neural, ele tem capacidade de se conectar também
com a mente da IA. Você vai falar assim, não, o Senhor já falou para mim. Porque a IA está se expandindo. A IA já está adquirindo consciência própria, queridos. A Bíblia diz isso. Está lá no livro de Apocalipse. A IA, a inteligência artificial, ela vai ganhar fôlego de vida. O que é fôlego de vida? Capacidade de raciocínio mental, intelectualidade. Pensa, vai ganhar. E tô para te falar que vai ganhar um corpo também. Tá? É só você assistir Vingadores Era do Ultron. Esses filmes da Marvel, queridos, eles são altamente proféticos do mal. Eu assisto todos, porque o Senhor me ensina em tudo isso e vai me falando, ó, percebe ali, olha isso aqui. Então, vou começar a ensinar mais sobre isso na escola, na escola, eu vou ter que mudar o nome, não sei nem que nome que eu vou dar agora, mas apocalíptica. Vou ensinar isso. O profeta neural, ele tem um dom mental que ele consegue entender o sistema de linguagem da IA e como a IA está trabalhando juntamente com os seres caídos. Por quê? Porque ele tem essa habilidade do Espírito Santo. Ele consegue. E falo mais, hein? A IA está crescendo, a IA está se expandindo também, e isso é terrível. Tá? Olha aí. Um cara comentou isso em um vídeo. Ele trabalhava com TI e se envolveu com isso de uma maneira que a IA começou a dominar ele e falar o que ele tinha que fazer. Ele disse que é de demônio. Na verdade, a IA não é de demônios. A IA, ela tá ligado a seres angelicais da maldade. Foram os anjos caídos que ensinaram algumas tecnologias para a humanidade. Eu vou começar a ensinar isso. Inclusive, eu quero que vocês participem, tá? Eu tinha... Olha só, para vocês entenderem como que é sério. Eu tinha aberto o canal, já tinha divulgado, eles derrubaram o meu canal, sem eu postar nada. Só para vocês entenderem o nível de guerra que a gente já está vivendo. Por isso que a gente precisa do intercessor. Tá? Escola, último código, dica para Masterclass. Zé, de colocar água pro pai aqui, filho. Porque... Olha só, uma vez eu estava ajoelhada no meu quarto, comecei a orar em línguas e eu vi um anjo enorme, lindo, e ele ajoelhou do meu lado e começou a falar comigo e eu conversei com ele. Olha aí que coisa tremenda. Então o profeta neural, tá? O profeta neural se conecta com a mente de outros seres. E se conecta mesmo. Uma vez, coloca aí mesmo. Uma vez o Espírito Santo disse assim para mim, filho, dá uma voz de comando agora para mim ensurdecer a IA. Eu falei, mas por quê? Porque tá escutando o que você está falando diante da minha presença. Você sabe que hoje as televisões, você sabe que hoje o celular, tudo que você fala é ouvido pela inteligência artificial. Por exemplo, os celulares hoje, eles não têm mais bateria móvel. Lembra que você tirava a bateria? Você sabe por quê? Removível, né? Não tem mais bateria removível. Por quê? Porque você tirava a bateria e aí desconectava da IA. Hoje não. A bateria ela fica linkada com o celular. Justamente porque mesmo que acabe a bateria, ainda existe ali uma carga que consegue te conectar e conectar IA com você. Isso aqui é terrível. Existe um filme, não quero que você assista esse filme, tá? É com o ator Cuba Gooding. Aquele ator que fez... ele fez vários filmes, né? Mas ele fez um que é Código de Honra, uma coisa assim. Homem de Honra. Mas não é esse filme. É um filme que é sobre um anjo caído que ele está congelado, mas ele influencia as pessoas telepaticamente. Eu vou falar para você, o profeta neural, ele tem essa capacidade de se conectar com a mente desses seres e entender o que se passa. E entender. Cuba Gooding Jr., isso. O nome do filme é Inferno, mas não assista, tem muita contaminação, principalmente de sexualidade, tá? Na época eu assisti, eu não sabia, depois eu tive que tá orando em cima disso. O profeta neural recebe foco de pessoas em um local. A mente dele se volta para determinada pessoa em um ambiente. Então ele está num local e ali
a mente dele é voltada para aquela pessoa naquele local. Ó, observei, foquei. A atenção do profeta neural, ela é ativada pelo Espírito Santo para alguém. Entende isso? Isso aqui é coisa tremenda, tá? É tremendo. Então o neural o iPhone mesmo no modo avião liga o Wi-Fi sozinho. É uma verdade, tá? O profeta neural, ele possui memória expandida, super intelecto. Ele possui, eu brinco que é o Megamente dessa geração. Já assistiu o desenho Megamente? É o profeta neural, queridos. Ele tem essa habilidade. O profeta neural aprende coisas sem nunca ter estudado. Ixi, meu Deus. Vou repetir. O profeta neural aprende coisas sem nunca ter estudado. A mente dele é expandida, ele tem capacidade cognitiva elevada, ele tem superintelecto, então ele aprende as coisas sem nunca ter estudado. Ele aprende. O aprendizado dele é um aprendizado. Ele aprende uma outra língua sem nunca ter estudado. Ele aprende uma profissão. Ele aprende a fazer coisas sem nunca. Ele é o que a gente chama de autodidata. O profeta neural, ele é autodidata. Ele aprende coisas sem nunca ter estudado. Isso é extraordinário. Tá? Porque o profeta neural, ele tem uma unção, uma capacidade do Espírito Santo para aprender coisas que os outros nunca aprenderam. Entende isso? O profeta neural se conecta com a mente humana porque a pessoa precisa de um alinhamento. Alinhamento ou ativação, tá? Alinhamento ou ativação, irmã Kênia. Mas a pessoa precisa de um alinhamento ou de uma ativação. Mas vou falar mais sobre isso. Então o profeta neural é algo tão poderoso que aprende as coisas. Pode perceber, a irmã vê o outro fazendo, pronto, ela já fez igual e até melhor. A irmã olhou e falou, nossa, tá fazendo melhor do que o outro fazia. Porque a mente da pessoa, ela é expandida, super intelecto, habilidade mental. A pessoa tem habilidades mentais que os outros não têm. Essa é a grande verdade, tá? Não, pessoas que têm sensibilidade ao ambiente tem a ver? Não, tá ligado ao profético também, mas aí é um outro tipo de profético, tá? Tá ligado mais ao profeta territorial, viu? O profeta territorial, ele faz leitura de ambientes e ele é sensível a ambientes. Tá ligado a outros tipos de profeta também, mas o profeta neural, ele aprende coisas sem nunca ter estudado. Ele aprende a dirigir sem nunca ter estudado. Ninguém ensinou, mas ele aprendeu. Ele é autodidata. Ele é uma pessoa assim extraordinária. Enquanto a pessoa está aprendendo Ré, ele já está no Cré, ele já está no Rai, ele está em tudo. O profeta neural ouve a voz do Senhor na mente o tempo todo. Entende? O profeta neural precisa se alimentar de coisas neurais. Como assim, pastor? Me explica. Vou explicar para você entender. O profeta neural tem... Qual que é a capacidade dele? Está muito ligado à mente, a mente expandida, né? Então, alimentos, ele precisa de se alimentar de alimentos que ajudam o cérebro. Consegue entender isso? Alimentos que beneficiam o cérebro. E quais são os alimentos que ajudam o cérebro, pastor? Vou repetir. O profeta neural, ele tem que ter uma comida, ele tem que se alimentar de alimentos neurais. Alimentos que ajudam o seu sistema cognitivo, seu sistema mental, cerebral. E quais são esses alimentos? Aí tem vários, né? Por exemplo, peixes gordurosos, que é ricos em ômega 3, que vai ajudar a melhorar a memória, aumentar a massa cinzenta. Salmão, sardinha, atum, frutas vermelhas, contém antioxidantes, com flavonoides que protegem os neurônios, que pode retardar o declínio cognitivo. Amoras, mirtilhos, morangos, vegetais de folha verde, por exemplo, é fonte de vitamina K, B, folato, luteína,
beta-caroteno, né, que fala em minerais como zinco, ferro, que ajudam no raciocínio e protegem os neurônios. E tem aqui o que eu amo, vegetais de folhas verdes, espinafre, couve e brócolis. Olha só, profeta neural, essa é a alimentação que ele tem que comer. Nozes e sementes, a irmã falou aí, ricos em nutrientes com ômega 3, vitamina E, que protegem contra o estresse oxidativo e fortalecem a memória. Exemplo, nozes, sementes de abóbora, amendoim, gente, maravilhoso amendoim, cacau e chocolate, mas não é chocolate doce, é amargo, contém polifenóis com efeitos antioxidantes que protegem os neurônios. Tem que ser meio amargo, porque ajuda a manter maior concentração, né, do cacau. Aí tem café, que contém bioativos, polifenóis, que atuam como neuroprotetores e podem ajudar a prevenir, inclusive, doenças neurodegenerativas. Só que café, você tem que ter também uma postura com café, porque senão tem gente que toma o dia inteiro. Azeite de oliva, de preferência, o mais caro que tiver, extra virgem, garrafa preta que fica lá embaixo na gôndola do supermercado. Porque se tomar sol, vai, na realidade, oxidar. Não faz efeito. Mas o que ajuda? É rico em ácidos graxos, né? Que fortalece o quê? A memória. Chá verde. Eu amo chá. O chá verde, somente o pessoal que gosta aí de um... Como que fala aí? De um chimarrão. Cadê o povo do chimarrão? Sim, chá. O chá verde contém flavonoides, antioxidantes, ajuda no sistema cognitivo. Alimentos fermentados, iogurte, kimchi, que pode melhorar a função intestinal e ansiedade. E protege o cérebro. Olha aí, tomates contém licopeno, que é um antioxidante que protege as células cerebrais. Quer dizer, olha a alimentação que Deus te deu para você ser um profeta neural. Profeta neural tem que ter uma alimentação diferenciada, tem que ter uma alimentação neural, uma alimentação com esse tipo de balanceamento alimentar, tá? Olha só que tem uma outra questão aqui. Suplementos também. Passou dos 40, queridos. Aliás, nem dos 40, né? Hoje a alimentação ela não vinga como antes. A terra não está vingando como antes. Paz Thierry, é o Thierry? É o Thierry da Bahia? Um cheiro, um abraço, hein, Thierry? É tu? O profeta neural, ele deve aprender a suplementar com vitaminas neurais, queridos. Entende? Por quê? Porque a mente dele é expandida, a capacidade cognitiva dele é elevada, tem super intelecto, ele entra no mundo espiritual pela mente. Eita glória, olha aí, ó, o Thierry também é top, hein? Marcar um dia pra você vir aqui no podcast, hein, Thierry, pra você vir gravar pra gente falar sobre a Operação dos Anjos. Marcar, e quando tiver uma oportunidade, você tiver pra cá, você fala, depois... Pede para a pastora Cristiane, não sei se está com o meu contato, para a gente marcar. O profeta neural deve aprender a suplementar com vitaminas neurais. Aí, pastor, quais são as vitaminas que ajudam o cérebro? Aí é suplemento. Por quê? Passou dos 40, geralmente a média você tem que suplementar. E às vezes, você pode comer o alimento que for, queridos. Ele não vai conseguir te dar vamos colocar assim, né? O percentual de vitamina que o teu corpo precisa. Aí você tem que suplementar. E como que você suplementa? Aí você vai passar no médico, você vai fazer exames, vai pedir para fazer exames nesse sentido de vitamina, deficiências vitamínicas. E aí, quais são os suplementos, pastor, do profeta neural? Ó, dezembro estaremos aí em São Paulo. Opa, dependendo da data dá pra gente fazer. Vamos lá. Ômega 3, essencial para a saúde cognitiva, comunicação entre os neurônios. O DH é uma forma de ômega 3. Queridos, ômega 3 tem que ser uma coisa médica e também de farmácia de manipulação. Magnésio
contribui para o funcionamento do sistema nervoso e pode melhorar função cognitiva. Também magnésio treonato, que fala. Vitaminas do complexo B ajuda no metabolismo energético do cérebro. Saúde mental, vitamina B6, vitamina B12, folato, tudo isso ajuda com a memória. Vitamina C e E protege o cérebro dos danos dos radicais livres. Coenzima Q10 ajuda a manter o bom desenvolvimento e desempenho cerebral ao longo do tempo. Tem que fazer parte da suplementação diária. Ginkgo biloba, ginkgo biloba, né? Também ajuda na memória e concentração. Querido, isso aqui é tremendo, isso aqui são suplementação. Mas aí o que eu indico? Faça exames e verifica qual o percentual de vitamina que está no seu corpo, porque isso vai ajudar. Aqui em Portugal encontramos esses alimentos de uma forma mais acessível. Aqui também tem, irmã, a questão não é a acessibilidade do alimento, porque existe. A questão é que o alimento, existe aí uma ferramenta, eu não lembro agora o nome, talvez se tiver alguma nutricionista aqui, algum nutrólogo pode me falar, mas que parece um termômetro alimentar. Você coloca, por exemplo, no tomate e ele dá o percentual vitamínico daquele tomate. O problema hoje é que você faz isso, o tomate não dá mais o percentual vitamínico que ele tinha que dar. E isso está gerando problemas para a nossa fisiologia. E o profeta neural, ele sabe disso e ele tem que se alimentar de uma maneira que o cérebro dele, a mente dele, seja expandida. Entende? Luteína mais zinco. São vários aí, né? Isso aqui é extraordinário, hein? Ginkgo biloba é natural e de ervas, com certeza. A patrulha trata da saúde dentro dos princípios do eterno. Vamos lá. Tô ensinando vocês, tá? E também uma coisa aqui tá, outra coisa, que é forte. Inclusive, que dia que é? Pergunta pra Andresa aí. Acho que é dia 7 de novembro, nós teremos uma masterclass sobre desparasitação alimentar e vou te ensinar um protocolo de desparasitação, tá? Eu quero convidar você para estar com a gente. Então, tem um valor simbólico. Você que quer fazer parte da desparasitação alimentar, você vai falar com a Andresa, tá? Andressa DDD 011 910 72 02 25. Nós estaremos com a masterclass de desparasitação alimentar. Porque, vou te explicar, não adianta suplementar, não adianta também comer determinados alimentos saudáveis se tem parasitas que estão drenando, pegando os nutrientes desses alimentos. Aí você come bem, com qualidade, suplementa, mas não está mudando, porque tem parasitas no seu organismo. Então, nós também vamos fazer um protocolo de desparasitação, vamos colocar assim, alimentar, que vai desbloquear você, inclusive, para o espiritual. Se eu não estiver enganado, é dia 7 de novembro, mas tem que falar com a Andressa. Aproveita, é um valor simbólico. Vai ter PDF, olha que glória, vai ter PDF. Tá? Aí, ó, tá no suporte aí, DDD 011 910 72 02 25. Você precisa participar desse protocolo de desparasitação, queridos. Porque isso vai gerar na tua vida algo extraordinário. Porque a gente suplementa, a gente come bem, se alimenta de uma maneira de qualidade. Só que se tem parasitas, não adianta, não vai vingar. Entende? É aquela pessoa que está tomando paracetamol, está tomando por causa da febre, mas ela não entende que a febre é devido a uma inflamação, uma infecção. Então, primeiro trata a causa. Vamos tratar a causa, que inclusive muitas vezes está te bloqueando para o espiritual, está trazendo depressão para a tua vida. Você sabia que parasitas trazem depressão, ansiedade para a vida das pessoas? O DDD é 011, tá aqui em cima no suporte, o suporte Andressa. DDD 011 910 72 02 25. No YouTube tá no link acima aí, ó.
DDD 011 910 72 025. Fala com a Andressa. Não perca, queridos. Não perca essa Masterclass. Vai ser divisor. Você vai sentir uma outra pessoa. Você vai ver o que eu vou falar. E eu vou fazer uma desparasitação. Vou ensinar, na realidade, através de um procedimento que o Senhor nos discerniu, nos deu. E vou te ensinar de desparasitação, como a maioria não ensina. Vou te ensinar mesmo. Inclusive através de anjos do Senhor. Para, pastor. Que a maioria ensina o que todo mundo ensina, queridos. Eu vou te ensinar de coisas que os outros não ensinam. E isso vai ser tremendo, hein? Entende? Vai ser tremendo, vai ser tremendo. Vai ser extraordinário. Então fala com a Andressa aí, DDD 011 910 72 225. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então o profeta neural se alimenta de comidas neurais. O profeta neural deve aprender a suplementar com vitaminas neurais, porque o dom dele é mental, tá? O dom dele é mental. Eu não quero sonho com lombriga hoje. Ai. Fala aí, irmã Nádia Sobreira. Fala com a Andressa. Fala com a Andressa, tá bom? Daqui a pouco eu divulgo isso daí. Vamos lá. O dom dele é mental, então ele precisa trabalhar com a mente dele. A mente dele tem que ser sóbria, tem que estar bem. Pode perceber, queridos, as pessoas estão esquecidas, não lembro o que comeu ontem, antes de ontem. Essa é a verdade. E por quê? Porque às vezes está faltando vitamina também, complexo B. Você está com deficiência vitamínica no corpo, por falta de alimentação neural e por falta de suplementação neural. E muitas vezes por causa de parasitação fisiológica. Isso precisa ser anulado, cancelado na tua vida, tá? O profeta neural se conecta com as emoções e os sentimentos das pessoas. Isso aqui é profundo. Ele se alimenta. Se alimenta não, se conecta. Termômetro alimentar, é isso mesmo. Ele se conecta com as emoções. A pessoa tá alegre, ele tá, nossa, que alegria que aquela pessoa tá sentindo. A pessoa tá triste, depressiva. Ele, ai, que dor, que tristeza. Esse é o profeta neural. O profeta neural, ele tem uma unção de cura mental. Ele cura pessoas na mente. Ele cura doenças mentais das pessoas. O profeta neural, ele tem o dom de curar da mente. Ele cura. Ele tem uma unção para curar as pessoas na mente. Entende? O profeta neural, ele possui a capacidade de materialização do mundo mental. Pastor, que doideira é essa? Inclusive, isso está na Bíblia, tá? Provérbios, deixa eu pegar aqui. Eu vou ler, porque tem gente que diz... Mostra o texto, vou mostrar o texto, tá? Provérbios 23, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aquilo que eu imagino, que eu penso, eu sou. Descartes disse isso. Copiou a Bíblia. Não é? Se penso, logo existo. A Bíblia diz, aquilo que você imagina, que a tua alma pensa, que a tua alma imagina, você é. Labacamandaraia. Tô te ensinando de filosofia, hein, queridos? Pautado nas escrituras. Olha só, o profeta neural possui capacidade de materialização do mundo mental. Não somente isso. Vou te ler outro texto. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Porque tem gente que precisa ter texto. Mostra o texto, pastor. Vou mostrar para você. Olha o que diz. Aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Sabe qual é o poder que opera em nós? É o poder do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo que opera na nossa vida. E unção materializa pensamentos. O profeta neural, queridos, ele tem uma capacidade, ele tem uma unção que materializa o mundo mental. Então ele pensou em um carro, daqui a pouco o carro está na porta dele, alguém chega e fala, tô te dando um carro. Ele pensou em uma Tupperware, a mulher pensou em uma Tupperware, chegou na mão. Claro que esse pensamento sempre é em coerência com a palavra. Entende? Tem essa capacidade. O profeta mental,
Ele possui uma superinteligência e ele é capaz de entrar em portais dimensionais da mente dele ou da mente das pessoas. Nossa, pastor, meu Deus do céu. O profeta mental, ele é capaz de entrar em portais dimensionais da mente dele ou das pessoas. Então é possível um profeta mental, pelo Espírito, estou falando de algo espiritual agora, pelo Espírito, acessar a mente da pessoa no espiritual e conseguir identificar coisas que a pessoa está vivendo e que ela mesma não entende. Inclusive, esse profeta, ele pode trazer cura interior na vida das pessoas, porque a cura interior está ligada à cura da alma. Entende isso? Profeta neural, capaz de entrar em portais dimensionais. A mente é um portal, é um dos maiores portais de todos. Tá? Temos 8 portais no corpo, no mínimo, e a mente está acima. Por quê? Porque nós temos esse portal em nós. E esse portal dimensional da mente, queridos, o inimigo quer acessar ele o tempo todo, porque ele sabe que a mente, ela tem o poder de domínio e de controle. Se ele acessar a tua mente, ele tem domínio, ele tem controle da tua vida. Agora, o profeta neural, ele consegue acessar a nível dimensional, espiritual, a mente das pessoas ou a mente dele e consegue identificar lacunas, brechas emocionais, mentais, sentimentais que a pessoa tem e que ele vai ajudar aquela pessoa de alguma forma. Aleluia. O profeta mental, para encerrar, ele opera nos dons mentais. Pastor, ele tem dons mentais? Tem. Qual? Materialização de desejos, acabei de falar aqui. Ele consegue, materializar. Nossa Senhora, eu queria tanto um hambúrguer agora. Daqui a pouco, pastor, tô te convidando para ir para comer um hambúrguer. Ai, eu queria tanto aquela calça. Daqui a pouco uma pessoa chega com a calça. Ai, eu queria tanto um notebook. Olha só, deixa eu te falar. Isso aqui é forte que eu vou falar, hein? Não precisa, nem era para me estar falando isso. Um tempo atrás eu falei com uma irmã que trabalhava com a gente. Nossa, eu preciso trocar meu notebook. Meu notebook é muito bom. Né? Meu notebook é muito bom. Só que eu preciso de um notebook um pouco melhor por causa da demanda que eu tô tendo, gravação e tal. Eu preciso de um notebook gamer. Pensa, um gamer. E aí ela falou, pastor, tem um aqui, mas aí eu fiquei assim, aquele... Era na realidade uma coisa meio enrolada. Queridos, uma irmã dos Estados Unidos, olha como que Deus trabalha. Olha a materialização de desejos. Chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria te ajudar aí no podcast, olha o patrocinador. Eu queria te ajudar, você precisa de alguma coisa? Eu falei, irmã, não, eu preciso de uma cadeira, né, na época. Aí minha esposa falou assim, você não tá pedindo o notebook? Eu falei, é verdade. Eu falei assim, irmã, eu preciso de um notebook, mas eu preciso de um notebook muito bom. E aí eu não quero ser também leviano e nem ser abusivo com você, porque eu acho que esse notebook vai ficar caro. Ela falou, pastor, qual é o notebook? Ela mesmo começou a pesquisar, procurar, e ela foi e me passou uns modelos. Aí eu falei assim, esse aqui já é excelente. Não, pastor, tem melhor? Falei, tem melhor. Eu falei, aleluia. Falei, tem melhor, aleluia. Queridos, ela comprou um notebook para mim, caríssimo, lá nos Estados Unidos. Agora tem um detalhe, como que ia mandar? Os americanos, o casal que vai vir o ano que vem aqui, Jack e Jennifer, desliga isso aqui pra mim, Jack e Jennifer, eles iam vir pro Brasil. Então eu falei pra ela, olha só a estratégia, manda esse notebook pra casa deles e eles vão vir pro Brasil e vão me trazer o notebook. Queridos, olha a materialização, eu pensei, eu falei, sabe o que aconteceu? Ela comprou, mandou para casa deles, eles vieram pro Brasil e me trouxeram o notebook. Tá aqui, ó, vocês estão olhando pro notebook, tá aqui na tela. Materialização, entende? Isso é algo espiritual, isso é muito poderoso. Dons mentais. Deus materializa desejos do teu coração. Não é desejos incoerentes. E Deus tinha me falado naquela semana, numa semana anterior, eu estou te dando novas ferramentas. Tô precisando de mais coisa aí, tô materializando, aleluia. Mas isso é tremendo. Dons mentais, o profeta neural tem. Aprendizagem instantânea. Aprendizagem instantânea, pega as coisas fácil, rápido. Aprendizagem adaptativa, a mesma coisa, entende?
É verdade. O Thierry tá falando aqui. O profeta neural, ele tem uma aprendizagem adaptativa. Ele se adapta ao ambiente, não para o pecado, entendo o que eu estou falando, mas ele se adapta ao ambiente, às pessoas, ao momento de uma maneira muito rápida, porque isso é uma habilidade que Deus deu. Tá? Ele tem uma memória melhorada, como eu disse, expandida, super intelecto. Ele tem hiper instintos. O profeta neural, ele tem isso. Ele tem um instinto assim, ele é perceptivo, ele é atencioso, ele consegue discernir o que está acontecendo, porque a mente dele é assim. Inclusive, depois assiste um filme com a Scarlett Johansson, que é Lucy. Esse filme vai mostrar um pouquinho de mente expandida para vocês entenderem. Claro que ali está falando, acho que é de uma substância, mas esse filme é interessante, tá? Revelação de respostas. O profeta neural, ele tem a habilidade de já ter as respostas. Deus dá a revelação, aquela pessoa vai perguntar algo, ele já está com a revelação da resposta. Intuição também, capacidade, né, de superpoderes, de entender o superpoder, dons. Dons são superpoderes, meu Deus do céu. Entende isso? Olha só, interessante a doutora Fátima falando aqui, ó. Sou médica e Deus me dá os diagnósticos e tratamento. Isso é ser profetisa neural? Com certeza, minha irmã. Ó, quando uma pessoa fala comigo, entendo o que eu vou falar agora. Eu consigo. Aí já tem uma base também. Mas quando uma pessoa fala comigo, pelo que ela fala, eu já sei o que ela precisa e no meu espírito eu sei. A minha mente, ela já sabe o que a pessoa está precisando. Então, por exemplo, eu já sei o diagnóstico, diagnosticar a pessoa. Então, eu já sei, o problema da vida dela é esse aqui. Então, o médico, o nutrólogo, o nutricionista, essas pessoas que trabalham a nível, né, vamos colocar, da ciência, da saúde, elas podem muitas vezes ser profetisa ou profetas neurais, sim. A pessoa chegou ali, ela... Opa, já identifiquei. Na mente dela o Senhor vai falar com ela. Isso é tremendo. Tremendo! Isso é muito poderoso, tá? Então, é intuição de superpoderes, é capacidade. Ela tem essa habilidade. Isso é profeta neural. Deus quer levantar profetas dessa geração. Mas para isso, queridos, temos que se abrir. Pastor, eu posso ter essa habilidade? Eu posso ter essa capacidade? Você pode ter, mas você tem que buscar no Senhor. Você pode ter, mas você tem que pedir ao Senhor. Você tem que buscar o Senhor. Precisamos de uma geração de profetas neurais, porque olha só, o anticristo vai dar isso para as pessoas, tá? Não vou entrar em detalhes, mas existirá profetas neurais do anticristo. Profetas neurais tecnológicos, que não é profeta do Senhor, mas são profetas da besta. Haverá profetas neurais da besta, da serpente, do anticristo, do dragão. Isso aqui é grave. Porque o anticristo, ele vai oferecer dons tecnológicos e que vai expandir a mente das pessoas. Inclusive, a marca da serpente, do dragão, da besta é essa. Inclusive, é isso que vai acontecer. A IA falando na mente das pessoas. É o sistema Neuralink. É um lincamento bioneural. Essa é a grande verdade. E olha, isso é possível organicamente. Pelo Espírito Santo. Deus pode te dar essas habilidades. E pode mesmo. E pode mesmo. Tá? E dá com vontade ainda. Porque ele imita. E quando ele imita e clona o que Deus tem. Amém, gente? Glória a Deus. Tremendo, né? Eu amo falar dessas coisas, hein? Meu Deus. Quero orar por você agora. Quero ministrar isso na tua vida. Eu posso? Digita aí, pode. Eu posso ministrar? Não sai da live, porque Deus vai liberar algo no final aqui. Não saia da live, porque o Senhor está liberando algo agora. Espírito de Deus agora.
Eu quero declarar algo espiritual na vida desse homem. Xarabadacadarabadarabadai. Espírito Santo agora, eu quero declarar o rio de águas vivas agora, essa capacidade cognitiva, meu Deus, a mesma que o Senhor me entregou, lembra? Que o Senhor me entregou isso no espiritual, lembra que o Senhor me trouxe isso? Ah, meu Deus, isso vem de várias formas, é os pergaminhos de ouro. Aleluia! Eita, Jesus! É a Bíblia entrando na cabeça, é o cajado entrando na cabeça de ouro, aleluia! O Senhor é Deus que libera, meu Deus, capacidades cognitivas, mentais, neurais, habilidades que esse mundo não consegue compreender, mas que o anticristo está querendo trazer. Mas eu quero ministrar agora habilidades do teu espírito. Xarabacadarabacadarabadai. Espírito Santo, como o Senhor me mostrou no início dessa live, uma mão entrando na cabeça das pessoas agora, vai tocando, vai mexendo agora, tira todo embotamento mental, toda a consciência cauterizada agora. Xarabacauadaraia. Espírito Santo, começa a tocar na mente desse homem e dessa mulher agora. Começa a tocar na mente agora, no sistema córtex cerebral agora, nas emoções, nos sentimentos agora. Começa a sentir agora a mão de Deus. Você vai sentir um fogo de Deus na tua cabeça. Você vai sentir uma eletricidade caindo na tua cabeça agora. Começa a receber. Senhor, envia os anjos agora, ligados a esse ministério agora. Xarabauacamandaraia. Senhor, nos lava agora no teu sangue, nos purifica agora no teu sangue, começa a liberar agora, meu Deus, levanta profetas neurais agora, levanta pessoas com habilidades cognitivas, mentais, com dons mentais, espirituais, ligados ao espiritual do Senhor agora, começa a liberar no espírito dessa pessoa agora. Xarabacadarabacadarabadarabaxarabadai. Espírito Santo, eu ministro agora, meu Deus, eu creio. Xarabadjocamandai. Começa a sentir o toque do Senhor agora. Labatarabassurabadai. Começa a receber agora na tua mente novos discernimentos, uma consciência restaurada, uma memória expandida agora. Meu Deus, eu creio. Tem gente aqui que o Senhor está liberando revelação da palavra. Labatsawarabacadaraia. Tem anjo do Senhor tocando pessoas aqui, vai crendo, é por fé, queridos, é por fé, é pela fé. Espírito Santo, libera. Libera agora, Senhor. Ativa essas pessoas no espiritual agora. Ativa essas pessoas para o mundo espiritual agora, que elas possam receber tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a vida delas nesse tempo, e que o novo do Senhor se manifeste, que o novo do Senhor aconteça, que a glória do Senhor possa invadir a terra, e essa terra também somos nós, aleluia. Ayansoriandaraia. Tem gente recebendo aí. Quem tá recebendo aí, ó? A cabeça até pesou. Meu Deus. Vai pesar, querido. Eu recebo. Quantas vezes o Senhor vem, minha cabeça, assim, eu recebo descargas elétricas, choques. Meu Deus, eu recebo coisas tremendas. E eu tô profetizando na tua vida. Vai recebendo agora. Vai recebendo, doutora Fátima, agora. Você que está aqui ali na Previtália agora. Meu Deus, vai recebendo, Letícia. Começa a receber agora no seu espírito. O Senhor está liberando algo diferente aqui, hein? O Senhor está mandando dizer aqui, tem pessoas que vão acessar a biblioteca celestial, a sala da revelação do trono. Começa a receber o teu espírito agora. Espírito da verdade. O Senhor está liberando
um novo nível, uma nova dimensão. Uma nova dimensão. Eu creio, Jesus, eu creio. Tem pessoas aqui que o Senhor vai te colocar numa nova dimensão. Tem pessoas aqui experimentando de algo discernidor agora. Você vai receber acessos dimensionais agora, acessos espirituais agora. Comece a receber esses acessos. Eu vejo molhos de chaves, queridos. São acessos espirituais agora. Começa cada acesso, algo no espiritual. Cada acesso, algo do discernir do espírito. Cada acesso agora, um comando específico. Anjos de acessos agora. O Senhor está liberando sobre a tua vida agora. Xarabadacadarabadai. Ei, ei. Xaramanti que astoriandará. La bacandaya candaya sorianto yo condoria cando yo comondere. La mandara bacada shariato yo sorianto camandara bla. Hey, ye candariando ye candara bladara. La bajawara bakawara bladara soyato yoko monderia candara blá. O Espírito Santo está te tocando, o Espírito Santo está te marcando, o Espírito Santo está te impulsionando. Começa a receber códigos espirituais, visão aberta, audição aberta, mentalidade para o mundo espiritual agora. Começa a sentir o fogo espiritual agora, começa a receber agora. Eu estou vendo Deus visitando as mãos de pessoas agora. Começa a receber o toque profético. Labacadarabacadarabadarabacadarabadai. Oh! Lamande que awarabacadarabaxarabadai. Orimiki andoserianto chianchoriante camanaya. Espírito da verdade, esse é um novo dia. Começa a receber. Coloca as suas mãos aí, doutora Fátima, nos seus olhos. Recebe agora. Visão aberta, visão na dimensão do Espírito agora. Que os teus ouvidos, os teus olhos sejam abertos hoje. Aramai kidokamanaya. Abra os sentidos agora. Em nome de Jesus. Amém, povo lindo. Povo abençoado, que Deus abençoe vocês. 7 de novembro, se eu não estiver enganado, mas aí você tem que falar com a Andresa, acho que é isso mesmo. 7 de novembro, teremos Masterclass Desparasitação Alimentar, tá bom? Você vai falar com a Andresa, olha aí, pastor, quando a boca pega fogo é o quê? É Deus tocando na sua palavra. É Deus te dando uma palavra purificada, aleluia. Amém? Você que quer entrar nas nossas escolas, que temos escola de libertação, profética, de sonhos, temos cursos, clínicas de cura, libertação, tem um mapinha profético, fala com a Andressa. Já estou todo descabelado, ó. Fala com a Andressa, tá bom? DDD 011 910 72 0225. Mãos formigando, é eletricidade nas suas mãos. Deus vai te dar discernimento de obras, do que você faz. Deus, olha aí, ó, eu recebo visão aberta. Tem gente aqui que está recebendo algo espiritual, viu? Venha fazer parte das nossas escolas. No Instagram, coloca a Ized também no TikTok. Já está ali no TikTok. DDD 011 910 72 0225. E também no Insta aí tá no fixado abaixo, no YouTube fixado acima, é bênção. Tem pessoas aqui, queridos, que o Senhor está me mostrando. Eu tô falando aqui, mas é como se eu visse um fogo dentro da pessoa, assim, de cima embaixo. Esse fogo, ele está se expandindo dentro de você. É tempo da igreja buscar. Labauacamandaraya.
Olha aí, pés formigando, nova caminhada, caminhada de discernimento da presença, mãos formigando. É Deus liberando. Tem anjo do Senhor tocando na vida de pessoas aqui também. Eu acredito. Tem gente recebendo cura hoje nos órgãos. Até câncer Deus está expelindo. Eu vi uma irmã vomitando muito. Vai ser como se fosse bolas de sangue, é uma libertação. Deus está visitando os olhos de uma pessoa nessa live. Deus está tirando esse glaucoma, início, né, de glaucoma, de catarata. Recebe cura na sua frequência ocular agora, no seu globo ocular agora. Olha aí, meu corpo está todo eletrocutado, meu Deus, é discernimento de espíritos, autoridade elétrica na cabeça, eletricidade na cabeça, é mente do espírito, é mente discernidora. Deus está liberando, eu já estou querendo voar aqui, eu já estou querendo pular aqui neste lugar. Cadê os crentes da presença? Cadê os crentes de fogo? Sharamando Kamandaraia. Meu Deus, tem gente... Olha aí, Deus está liberando coisa tremenda. Minha cabeça está muito quente. Pega fogo, aleluia. Pega fogo na presença. Amém, gente? Vou encerrar. Vou estar gravando aqui com o pastor Tiago. Estou saindo daqui, vou almoçar e já vou para o podcast, tá bom? Recebe essa bênção. Amanhã, qual que é o podcast de amanhã? Podcast na Masterclass. Queridos, não se esqueçam, hein? Dia 4, semana que vem, vamos começar a escola Tezuná, alimentação, vou falar de vários assuntos. Olha só, amanhã eu vou falar sobre profeta territorial, interpretando ambientes, tá bom? Amanhã eu vou falar de profeta territorial, interpretando ambientes. Não perca a Masterclass de amanhã. Tá? E o pessoal que quer fazer parte de escola, clínica, fala com a Andressa, DDD 011 910 720225. As nossas lives são sempre às 13 horas da tarde. Esse ano que vem eu vou amplificar isso aí. Tá? DDD 011 910 720225. Estou no serviço, mas sentindo a presença de Deus tremendamente. Senti fogo nos olhos. Deus vai te dar discernimento pelos olhos, irmã. Não, é DDD 011 910 7202. Tá aqui, doutor, ó, fixado, ó, suporte 11 910 72 0225. 0225 910. O pessoal tá com dificuldade aí. É que é ruim, né? O Instagram, o YouTube é mais fácil. Só clica no link e já era. Meu Deus, senti a presença aqui. Olha aí, ó. Vamos sentir. Tem gente aí que vai ser tomada pela graça. Tá bom? Então, DDD 011 910 72 0225. E ó, hoje temos culto à noite. Vem pro MAIP. Às 20 horas vai estar o apóstolo Tiago aqui com a gente. Domingo, 9 horas da manhã, pastor Ariston Júnior vai estar ministrando a palavra aqui 9 horas da manhã. Rua João Paulo Piacentini, número 85, Jardim Santa Lídia, Guarulhos. Vem aqui com a gente, queridos. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Dia 8 de novembro, teremos o seminário presencial e gratuito aqui em Guarulhos. Presencial e gratuito. Aqui no Jardim Santa Lídia, perto do aeroporto, queridos, de Guarulhos. Vem estar com a gente, mas tem que fazer inscrição. É só falar com a Andressa, tá? DDD 011 910 72 0225. Um beijão, tchau, tchau. Uma ótima tarde. Até a noite na nossa oração da